Opa, 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 sejam muito bem-vindos ao canal Psicanálise. Eu sou Getúlio Tamide e hoje é Natal, dia 25 de dezembro, e esse vídeo, obviamente, nós tivemos que gravá-lo, infelizmente não vai ser ao vivo, mas espero que vocês possam desfrutar, e quem não conseguir assistir agora, que está sendo transmitido aí no YouTube, que você possa desfrutar desse vídeo depois da sua comemoração de Natal. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse nesse canal e desse o seu like nesse vídeo. Tá? Ao longo do vídeo eu vou colocar algumas informações importantes para vocês poderem também desfrutar de outras coisas e de outros serviços que nós prestamos à comunidade. Muito obrigado e bora lá, vamos assistir esse vídeo. É isso aí, isso aí. Estamos aqui de novo. E hoje a live está gravada, mas hoje é dia 25 de dezembro, Natal, e estamos aí, né? Vamos continuar com as perguntas aqui. A gente conclui esse assunto hoje do... Peraí. Contato zero, Isso, do recuperação. recuperação do contato zero. A gente conclui hoje. Não sei, viu? Esse assunto aí é pano para manga, né? Sim, mas tá bom. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos fluindo, vamos no fluxo, Vamos no fluxo. no Então tá bom. flow. Então tá bom. Seguindo as perguntas aqui do Carrossel, a gente tem a próxima pergunta que é da Anja Raboni. Bom, eu vou ler do jeito que está aqui, ó. Estou lidando com uma amiga que se diz vítima de um narcisista, porém percebo nela um enorme senso de grandiosidade, triangulação, um vitimismo sem igual. Como identificar um amigo narcisista? Ela já descreveu aí, né? Triangulação, senso de grandiosidade. Vai lá para os 9 itens do DSM-5. Contemplou 5, já é Elvis. Mas ela disse que está lidando com uma amiga que se diz vítima. Mas ela percebe Mas nela, né? mas Percebe muitos nela. narcisistas acusam as vítimas de narcisista. Hum. Sabe? Tem gente que procura, não sei se já procuraram você, mas a pessoa fala assim, ó, fulano falou que eu sou narcisista. Meus filhos falaram que eu sou narcisista. Vai ver, são os Já, filhos que são narcisistas. É já. o abusador que está acusando a vítima de narcisismo, Uhum. entendeu? Já veio gente me procurando e mandando vídeo, assim, ofendendo a pessoa demais, acusando a pessoa. Uhum. Na verdade, a pessoa só estava forjando prova contra ele o tempo todo. Uhum. Entendeu? Só que aí fulano percebeu que eu saquei logo de cara, já saiu correndo, vazou. Mas se deixar, se você der corda, a pessoa, o narcisista fica ali se fazendo de vítima. É típico, né? Acusar daquilo que a pessoa É, é. acusa Uhum. a outra do que ela é. É. Seu desonesto, aquela coisa, né? Você Tudo, é tudo, bandido. tudo que está no script. Você é um mentiroso, mentirosa. Aponta o dedo. Você é um. É bem típico. Bom, a Marcela Julieta disse assim, por favor, uma dúvida. Qual a melhor forma de abordar esse assunto com filhos de 12 e 16 anos? Ele não para de falar mal de mim. Está no processo da difamação com os próprios filhos, né? Quer dizer, e aí, como é que aborda esse assunto? Chama no privado, assim, fala assim, vem cá, filha, seu pai é narcisista. Olha, depende de como você educou os seus filhos para conversar com eles, né? Eu acho que quando você vai conversar com alguma pessoa, você tem que reter a atenção dela, Hum, você tem que se separar de um ambiente que seja inadequado para uma conversa séria, e você tem que falar sempre para o teu filho assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito importante. Você tem que ter essa fala, você tem que saber que o que você vai falar é muito importante. Se você tem esse tipo de conversa com os filhos, então você tem que expor os fatos, sempre os fatos. Eu acho que quando você é bem claro com os fatos, a sua opinião é o de menos.
entendeu? E pessoas narcisistas são pessoas de muita opinião. São péssimos nos fatos, entendeu? Porque eles constroem narrativas. E uma narrativa é a minha versão de um fato. Agora, qual é a versão do próprio fato em si? Não tem versão, é um negócio que está ali, ó, está registrado, aconteceu diante da câmera, aconteceu diante das testemunhas. A famosa frase que diz: contra fatos não há argumentos. É. Então, quando você chama a atenção das pessoas, você tem que expor, tem que fazer uma coisa expositiva ali dos fatos. E aí vai dar trabalho para você, né? Se você quer coisas assertivas e quer que as coisas sejam sérias dentro do que elas precisam ser, você precisa ser sério, Uhum. né? Agora, não adianta, se você passa a vida dissimulando e tendo aquelas conversas extremamente informais com os filhos, não vai dar certo um momento desse. Então é bom que você tenha esse tipo de momento com os filhos, né? Uhum. Você me fez lembrar as conversas que os pais tiveram com os filhos no Holocausto, na hora de se separarem, né? Muitos judeus ali deram instruções para os filhos, que muitos deles sobreviveram por causa das instruções que os pais deram aos filhos, né? Há relatos, há cartas, de sobreviventes, né? Inclusive tem um documentário que mostra essas pessoas, né, ainda vivas hoje e falando sobre. Eu não lembro o nome desse documentário, mas é The Last Days, acho que chama The Last Days. Já assistiu esse É isso. documentário? Tava até no Netflix uns dias atrás aí. Saiu, Assisti. saiu do Netflix? Eu não sei. Cara, mas tem uma parte muito emocionante, né? Aquela senhorinha de óculos que ela, quando ela visita a casa, né? Casa aquela da infância. Você viu essa parte? Você lembra dessa parte? Não Você não lembro. lembra? Não lembra? Então, e é isso, né? As instruções têm que ser bem sérias, bem claras, bem Tá aqui, ó. Não, assertivas. eu dei essa pausa aí porque tô Hum, aqui no Netflix, tem o seriado aí. tem The Last Days, né? Os últimos dias. Como é Eu que tá acho em que, português? eu acho que não tá nem, não é nem uma série aqui, viu? Tá Não é um filme mesmo, né? É um documentário. chama The Last Days, é The isso aí. Last Days, é isso Ah, mesmo, né? Minha memória ah. tá boa. Acho que eu já assisti umas 3 vezes isso aí. Mas eu tenho esse documentário, acho que em Você capítulos, né? Deve tem ser esse uns documentário. Na verdade, três capítulos. você me deu esse documentário no HD que eu emprestei de você, É isso mesmo. né? Que tinha do Michael Moore, tinha esse aí também. Sim, sim, É, é isso mesmo. foi você que me disse. Show de documentário, Show viu? de documentário. Querida América, Cartas para a América também Cartas do tinha. Vietnã. Cartas do Vietnã. Nossa, demais, demais. É, é isso mesmo, instruções. Bom, bora lá. Posso mandar mais uma? Pode. Lá, o Francisco Alexandre Scorza disse assim: o que significa quando uma mãe muito narcisista, colocou em caixa grande, assim, ó, muito narcisista, que já tem 2 filhas, uma dourada e outra bode expiatório, e adota uma outra filha? O que ela quer transmitir com essa atitude? Ela, The Game of Thrones? O que é isso? coisa Vikings? boa que não é, né? Meu Deus, ela quer agregar. Ela quer mais um, ela quer mais um agregado para o Mas seu vamos séquito pro ali. seu secto, né? É. É. Tá respondido. Para mim tá respondido. Né? Não, não, é assim, viu? O que será que ele está fazendo agora? Não importa, corra para as montanhas, É, fuja para as colinas. é. Apareceu com um carro novo? Fuja para as Fuja colinas. para as colinas, né? Entrou num curso novo? Fuja para as colinas. Coisa Uhum. boa não é. O caminhão começa a entregar um monte de caixa, né? Nossa, Na garagem. meu Deus, Fuja. fuja para as colinas. Coisa boa não é. É. Ai, a gente dá risada, mas o negócio é sério demais, né? É isso mesmo. Cara, a gente dá risada porque a gente está livre, né? É verdade. É verdade. Mas um dia já foi muito, muito, muito É, angustiante viver assim.
É verdade. Teve um comentário que eu respondi esses dias aí, que a pessoa falou assim: desculpa, Josemar, mas eu não consigo rir. É muito Não, compreensível. tem todo Muito o meu compreensível, respeito, né? claro, Sim, com claro, certeza. Com claro. certeza. E eu já tive essa sensação quando eu assistia vídeos assim. Por Eu exemplo, eu também. assisti um vídeo do Richard Grennan com o Sam Vaknin, eles dando muita risada. E aí você se Vocês, perguntou, o que que esses caras... Eu já vi você esse já vídeo, viu eu já vi então? esse vídeo. Não, eu assistia os vídeos e ficava com raiva. O que que esses caras estão dando risada? Falou assim, principalmente do Grennan, né, que é inglês, Ah, tem aquela coisa daquele humor ácido ácido, pra né? caramba, sabe? Sei. Então, aí eu olhava e falava, nossa. Meu Deus. Só que é Tive a mesma sensação. gente que passou por coisas difíceis, né? Uhum, Tanto é que o Richard Grennan se tornou especialista em atender pessoas vítimas de estresse pós-traumático, né? uhum. É verdade. Eu acho que essa coisa do humor, né? Como é que pode, por exemplo, os próprios sobreviventes de Holocausto fazer piada hoje de coisas, né? Às vezes até do próprio Holocausto, porque superaram esse trauma, superaram essa, né? Mas claro que na época, lá no campo de concentração, ninguém fazia piada com nada. Então Tem um filme com o Robin Williams, eu não sei como é que é o nome, Sinal de Esperança, acho que é. é o em inglês é Que é no campo de. Jacobs. Jacob's Ladder, Eles estão coisa num assim. campo de concentração e o filme começa com uma piada. Que o Hitler, ele vai numa. Cartomante? Ele vai numa vidente, uma Uma vidente. cartomante. Ele faz pergunta para elas assim, e a pergunta que ele fala é assim, que dia que ele ia morrer, Queria ou coisa morrer. assim. Aí Aham. ela falou assim: você vai morrer num feriado judaico. Hum. Tipo, colocando assim, uma coisa mais irônica no mundo, né? Aham. Aí ele falou para ela assim: como que você sabe? Qual deles, né? Qual Qual deles? deles? Aí ela falou assim: acho que uma coisa assim, não importa, qualquer dia que você Qualquer dia morrer que você vai ser vai feriado ser. judaico, entendeu? Porque tem tanto feriado, tem tanta festa, né? Hanukkah, Então o Purim. filme começa com essa piada. Uhum. É aquele filme que ele finge que tem um rádio e Isso, ele esse escuta. mesmo, isso Ele mesmo. é esse, nossa, esse filme é muito bom. Ele engana, né, as pessoas de que ele Uhum. tinha uma carta na manga, uma coisa assim. Uhum. E ele ouviu, ele entrou no escritório, ele ouviu no rádio do oficial lá, né, que os russos estavam a caminho, Sim, né? É isso? exatamente. Era uma coisa assim. Pois é, cara. Mas a gente. Mas Quem... a piada é um sinal Hum, de saúde mental, né? sim, De você conseguir lidar com é, inteligência, com situações catastróficas, é sabe? verdade. É uma forma de resposta, de reação a um instinto de sobrevivência, de você querer tornar isso uma coisa que te dê algum senso, Uhum. entendeu? Sentido, né? Encontrar o É, sentido, tudo mais. mesmo que seja irônico, porque rir, rir é um remédio, de verdade, É verdade. entendeu? Você conseguir é igual o exercício de gratidão, né? Você fala Uhum. assim, pô, como é que eu vou ficar grato de tanta tragédia que me acontece? É porque tem pequenos milagres que acontecem ali, tem pequenos prazeres que realmente fazem a vida valer a pena em certos momentos. Uhum. Tem aquele, aquele conto zen, tem umas historinhas zen, assim, sabe? Essas historinhas zen. Do cara que ele cai num penhasco porque um tigre estava perseguindo ele. Aí ele cai no penhasco, aí ele segura assim num pedacinho de toco assim, e lá embaixo um penhasco gigantesco e em cima um tigre. E Uhum. ele ali parado, de repente ele olha assim uns moranguinhos bonitos tinham brotado ali no lugar assim, ele olha e fala assim: "Caramba, que morangos bonitos", sabe? É. Ele fala: "Qual que é a moral dessa história?" Fala, É. tem moral nenhuma, você consegue apreciar a beleza ali mesmo num momento trágico, sabe? Uma Fatídico, coisa né? assim.
E aí você acaba dando risada, que nem acontece com aqueles filmes que o assassino está perseguindo a mulher, e a mulher corre, e de repente ela vê o espelho, ela volta e arruma o cabelo e continua É, correndo do assassino, já viu? já. É bem por aí. Coisa assim. Ai, ai. É isso aí. Mas você vai voltar a sorrir, né? Essa é a mensagem que a gente quer deixar para quem não consegue sorrir Ou aqui. vai começar a sorrir, né? Porque Ó, talvez você nunca hum, tenha sorrido, justamente por tantas invalidações, a hum, sua vida sempre foi uma melancolia sem fim por causa da posição em que você foi colocada ou uhum. colocado numa família, num É, grupo, não importa. Mas tem aí uma criança que gosta de sorrir, que se alegra com as coisas. Ela precisa nascer, você precisa se nasceu. externalizar. É isso aí. Muito bom. É isso mesmo. Então, a próxima pergunta aqui tem a ver com ansiedade, né? Porque a Débora Neves, ela diz o seguinte: sequelas de relacionamento de mais de 25 anos. Ansiedade como se estivesse em um paredão de fuzilamento, só esperando a primeira rajada. O cérebro dá umas piscadas, às vezes penso que vai desligar. Eu acho que ela deve ter aquela sensação de glitch, né? Aquele efeito glitch de vídeo, já teve isso? Sabe o que que é glitch? Não, o que que é? Glitch é quando a imagem dá uma distorcida, assim, passa uma faixa, televisão, coisa de Sei, internet, você viu? sei. Isso é um É. glitch, né? Eu tive um glitch quando eu tomei um remédio. Documentário, quando está começando com aquele tanque de guerra e dá aquela. Isso, daquela, né? Isso Sei. chama glitch em inglês, né? Eu tive um glitch desse quando eu me aventurei a tomar um remédio que eu não precisava tomar, e aí o canto esquerdo, do olho esquerdo aqui, deu um glitch, assim, cara. Parecia que eu tava dentro da Matrix. Pensei que você ia falar que ficou igual o olho lá do Da Era do Gelo, do esquilo. Esquilo. Não, cara, deu uma distorcida assim, parecia que eu pensei assim, será que eu tô na Matrix? Eu fiquei até meio, né? Você ficou com a visão periférica aguçada? Ela ficou distorcida mesmo, a visão periférica, mas do Minhoquinha, lado, ficou minhoquinha assim? não, distorceu assim do lado, como se fosse uma televisão que distorce só do lado esquerdo. E era um medicamento que eu estava tomando, que depois eu fui ler a bula e que dava, isso era um dos efeitos colaterais. Então, eu fiquei imaginando aqui que essa sensação que ela tem desse glitch aqui, que o cérebro dá umas piscadas, pode ser que seja isso, pode ser que seja ansiedade aliada a medicamento, mas pode ser uma metáfora que ela usou, né? E o segundo efeito colateral é o sentimento, comportamento esquizofrênico a qualquer pessoa que tenha alguma fala, comportamento, aparência que me lembre a pessoa. Olha só, vários gatilhos aí, né? Será que tem cura? Cura não tem nada, tem cura. O que acontece é que você tem abandono de certos comportamentos, novos hábitos adotados, entendeu? Porque se tivesse uma cura, vamos supor que você apagasse memória, seria uma cura. Já imaginou? Você perdeu alguém muito, está sofrendo muito, aí você vai lá num centro de pesquisas e tecnologia, a pessoa fala, nós temos a solução para isso. Essa memória pode ser apagada e essa pessoa nunca existiu na sua vida. Não tem jeito, né? Acho que ninguém escolheria isso. Acho que não. Né? Você está sofrendo por alguém que você perdeu, que você ama, e de repente fala, eu quero apagar essa memória. Então a gente tem essas coisas todas desenhadas dentro da gente, né? A gente tem Uhum, os engramas. Engramas é aquele conjunto de sinapses que são feitas e que o cérebro ele criou um padrão, ele criou um caminho, uhum, né? Que a sinapse é aquele espaço que existe ali entre o neurônio e o outro, onde ocorre a comunicação. Isso é repetitivo. uhum, Vai acontecer sempre do mesmo jeito. Então, o cérebro fica bom. Você repete uma coisa, ele fica bom. uhum, Ele fica bom em arremessar a bola ali na tabela. Ele fica bom em arremessar o dardo nos 100 pontos.
ele fica bom em lavar a louça sempre no mesmo esquema, e ele fica bom em se deprimir, ir para a cama ali e ficar em posição fetal, ele fica bom nisso. Uhum. Só que tem uma coisa, quando você constrói uma rede neural de afetividade, você tem um relacionamento, pode ter sido um relacionamento abusivo, pode ter sido um relacionamento disfuncional, mas tem uma rede de comunicação ali feita. Uhum. O que o cérebro faz? O cérebro faz igual você faz com o trabalho lá do Word, modelinho, que já vem pronto. Tem um template, né? Tem um template, exatamente. Teu cérebro ele vai fazer um template, ele vai pegar tudo que é similar daquele relacionamento disfuncional e vai transferir, vai otimizar para um outro próximo que você está achando que é maravilhoso. Uhum. Você entendeu? Interessante. Interessante. Sim, por isso que algumas pessoas vão estudar o cérebro a partir do momento que eles querem entender de computadores, É. Uhum. não o contrário. Uhum. O cara fala assim, peraí, deixa eu entender mais de computação, deixa eu estudar o cérebro. Foi assim que nasceu a neurociência? Ou foi Não, foi o não, contrário? não. A neurociência, não, foi o contrário. A neurociência ela vem do, do- das ciências naturais, da Uhum. biologia. Fisiologia. Essa coisa Uhum. do neurônio nem se postulava isso. Né, De quem não. descobriu o neurônio mesmo, a célula nervosa, tem o Ramon e Cajal, Uhum. que é uma pessoa só, né? Quando a gente fala, porque no, Pensa que é no espanhol Paul, você, no Paul espanhol e... você fala, por exemplo, aqui você fala da Silva, né? Aham, aham. De Oliveira. De Oliveira. Então, no espanhol você fala I, você coloca um É, Y ali, você são fala duas famílias, né? Ali. Ramon e Ramon Castro. e Castro. Uhum. Então, o Ramon e Cajal. Ramon e Cajal, ele foi um neurocientista da mesma época do Camilo Golgi, que são os precursores da neurociência, Uhum. e que descobriram a célula nervosa. Uhum. Entendeu? Essa célula aqui, ó, essa que o cara especificou, isso aqui é um neurônio. Me ajuda aqui. Tem uma animação que mostra uma célula como se fosse caminhando assim, carregando. Tateando. Aquilo é verdade, aquela imagem? É verdade, É é verdade? verdade, é É. verdade. Você coloca assim um, um pouquinho de um alimento para o neurônio ali, uma solução, Uhum. ele vai tateando aquilo ali, como se fosse um bracinho, assim, ó, ele vai e volta, fica Que ali louco isso. experimentando até se nutrir daquilo ali, Uhum. entendeu? Tem animação disso, você vê o negócio percorrendo ali, micronésimo, sabe? Que é filmado assim, Uhum. câmera super lenta, que o negócio anda ali micronésimos em 20 horas, assim. Uhum. Puxa, que maravilha isso. Então, Maravilhoso. agora imagina o teu cérebro, ele constrói, para ele fazer uma rede neural, assim, ó, hoje você aprendeu a teve a primeira aula de um instrumento musical. Uhum. Então, você tem memória declarativa e tem memória não Não declarativa. declarativo. Uhum. Sim. A memória declarativa é aquela que diz assim: e como que foi a tua aula? Ah, foi legal, o professor pegou a partitura caiu no chão, daí nós demos risada. Ele falou assim: ah, peraí, vou tomar um café. E foi muito descontraído. Sim, mas e como que foi a aula? Como que você aprendeu? Esse caminho você não consegue dizer como é que foi. Você não consegue dizer ali, Essa é a ó, não declarativa. essa não declarativa. Tudo que você Uhum. aprende que tem relação à motricidade, à forma como os neurônios estabeleceram aquela comunicação, Uhum. são memórias não declarativas. Mas quando você lembra de um caminho ou você lembra do nome de uma pessoa, você faz uma sinapse. Uhum. Entendi. Você tem também outra rede desenhada para que isso aconteça. Uhum. Então, o cérebro, por exemplo, ele tem redes neurais muito densas, sabe? Uhum. Camadas e camadas assim de neurônios se comunicando. Uhum.
E o mesmo neurônio que faz comunicação com o outro numa rede aqui, ele faz com o outro em outra rede. Certo. Então é uma coisa assim, Uau. sabe aqueles cabos Uhum. de show que você vê? E Eu olha aquilo sei. ali e fala assim, meu, isso aqui não tem Uma solução, não. parafernália, não dá para, né? Assim, isso aqui não tem saída, não, meu. É, não tem E os não. caras sabem cada conexão ali, ou o que está encaixando no quê. Uhum. Assim é o cérebro. Uhum. Agora, imagina só que você está com isso desenhado dentro de um relacionamento disfuncional com uma pessoa abusadora. Você não consegue apagar isso e fazer isso parar de funcionar do nada. É um ninho de cobra igual aquele do Indiana Jones lá, quando ele chega no Sim, para aí, buscar a aí, arca ali. aí algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Josimar, não estou conseguindo, não sei o quê. E eu falo, eu sei, é assim mesmo. Infelizmente, não é fácil. É como você largar um vício. Quantas pessoas você conhece que fumam? Algumas, não muitas, E mas fumam há algumas. muito tempo, né? Muito tempo. E há muito tempo você está ouvindo a pessoa falar que vai parar de fumar, Uhum. É, porque não é é. fácil. Uhum. Verdade. Tem a questão do repertório, né? Então, isso gera um repertório para as redes neurais, né? Então, até aprender um novo repertório leva tempo. Então, agora, o Natal, o que que acontece com o Natal? Hum. Entendeu? Toda essa coisa da família, entendeu? Hum. Da união familiar, da confraternização. A pessoa, ela vê que não deu certo, que o relacionamento foi abusivo, mas ela fica com saudade do relacionamento. Não é nem da pessoa. Ela fica com saudade do ambiente, daquela coisa toda. Uhum. E aí a gente tem que trabalhar com especificidade. Você tem que começar a ser mais específico, sabe? Você quer a pessoa ou você quer casa e morar com a pessoa e viver num lugar com a pessoa? O que que você quer? Ah, pô, eu Uhum. quero casa e tal. Então para de procurar uma pessoa, já que é isso que você quer. É. Agora, Uhum. se você quer a pessoa, não importa a situação. Pessoas gostam de pessoas. Pessoas codependentes gostam de pessoas. É, Querem as pessoas. verdade. Então você tem que parar de misturar as coisas. Olha, é a pessoa que você tem que focar. E essa pessoa não te faz falta. E essa pessoa é nociva. Essa pessoa te fez mal. Então, passe esse Natal com quem você puder, ou sozinho. E vamos falar a verdade. Um dia não é diferente do outro. Uhum. É. Não é. Todos os dias são iguais. Uhum. Você olha lá para fora, é a mesma coisa. Verdade. Só começar a atentar para isso, sabe? Para quebrar certos pesares. Uhum. Você está falando isso, eu estou pensando numa analogia que eu fiz esses dias a respeito do objeto, né? O desejo, e que se aplica, eu acho que se aplica bastante com o narcisista, porque sabe aquela a mãe que pega a chupeta e enrola uma fralda na chupeta, dá para a criança e a criança começa a chupar aquela chupeta e enrolar e ficar acariciando, fica brincando com a fralda? Essa é uma substituição de afeto, né? Você vê que a mãe entrega uma chupeta, né, para a criança ficar ali sugando uma borracha que não tem gosto, que não tem leite, que não sai nada, e um pano, um tecido que lembra, né, uma coisa macia. Então, Presença, né? presença. Então, isso transfere um afeto que não existe na verdade. Então, a criança não percebe que esse afeto é dela mesma, para com ela mesma, e que não tem mãe ali, né? Então, parece muito narcisista, essa relação com o narcisista parece essa chupeta com essa fraldinha aí, que não é nada, Sim. é você que tem esse afeto com você mesmo, não é isso? É uma ilusão. Uhum.
sabe? Por isso que a pessoa tem que começar a fazer coisas ritualísticas sozinha, sabe? Sozinha mesmo, ir lá no bom restaurante sozinha, comprar um bom vinho e tomar sozinha, para se desfazer dessa ilusão com uma pessoa que não era nada. Uhum. A partir do momento que você começa a gostar da sua companhia, você não precisa de um espelho para ficar dizendo que você é uma pessoa interessante, agradável, bonita, suficiente. Você não precisa. Você mesmo sente isso dentro de você. Aí você está apto para compartilhar isso com outros. Uhum. E não ficar numa secura, numa dependência de alguém que te valide. É. Que, na verdade, vai te validar só para te prender, depois é o resto da vida invalidando. Para manter. É o morde e assopra, né? Onde assopra. Caramba, que coisa, hein? Bom, vamos lá. A Marise Coelho. Posso mandar mais uma? Pode. Vamos lá. A Marise Coelho perguntou o seguinte: por que eu não consigo sentir raiva da pessoa? Essa é clássica, né? E toda vez que reaparece, tenho muita dó e fico querendo salvá-lo disso. Tenha um cuidado tipo mãe com ele. Bom, Então, assim, ela não consegue sentir raiva porque ela tem empatia, primeira coisa. uhum. Ela sente dó porque ela sente dó dela mesma, mas Ela não mesma. sabe. Ela não Uhum. sabe disso. Não tem consciência de que por causa da empatia você está se vendo ali, naquele Uhum. sofrimento. Algo que eu sempre falo, você está mensurando o sofrimento do narcisista pelo sofrimento que seria imposto a você, Você mesmo. se você estivesse naquela situação. Mas ele não sofre do jeito que você sofreria. Você sofreria pelo abandono, por estar perdendo a pessoa, por decepção, desapontamento. Essa pessoa não, essa pessoa ela sofre porque está perdendo a boquinha, está perdendo os privilégios, está com raiva, entendeu? Sentimentos só caóticos. Uhum. E não tem nada seu ali, mas aí você transfere. Tem um detalhe na pergunta aqui, ó. Toda vez que reaparece. Então é exatamente o que você está falando. Reaparece, não é assim, aquela pessoa, né, dependente dependente químico. Quando acaba o dinheiro, quando está morrendo de fome, reaparece. Aí tá sujo, tá magrelo, tá, vai tomar banho, aí come, aí passa uns dias, quando tá tudo bem, dá no pé de novo, vai usar droga. É o mesmo comportamento, não é? Esses que Então, mas reaparecem. nesse comportamento que você citou aí, muitas vezes não tem o elemento da perversidade, Sim, é o da da dependência dependência. química. É. O Mas aí, narcisista tem a a perversidade, perversidade. tem a utilitarismo, a usura. Hum, A pessoa te usa, ela usa. hum. Eu não tenho para onde ir, não tem quem me aceita, então corro até você. Vou Aí voltar você lá. me supre e depois tchau. Tchau. Sai e deixa a casa aberta, Nossa. não prende o cachorro e, e sai assim, vazado. É igualzinho os espíritos malignos na parábola que Jesus fala lá, que sai, fica vagando por lugares áridos, não encontra Repouso, repouso e volta e encontra a casa limpa, adornada, limpa, porém vazia. Adornada não, né? Limpa, porém vazia, né? limpa, mas vazia. Limpa, Isso mas aí tem um vazia. significado muito grande, né? Que E a qual gente não seria? pode ficar sem conteúdo dentro da gente, Hum, entendeu? hum, Mente vazia, o que que diz o ditado? oficina do, do cramulhão. É a oficina do diabo. Aham. Então, quando Jesus fala de encontra a casa vazia, está despreparado. Você deveria ter colocado um conteúdo aí dentro, Hum. algo para te proteger, para te blindar. Digamos assim, não tem bordas, entendeu? Voltou, tá limpo e Voltou, não tá tem limpo, não tem bordas. bordas. Tem bordas. Vai ficar pior o último estado, fica pior do que o primeiro. Porque convida, ele diz na parábola que convida mais sete, é isso? 7. Piores do que ele, hein? Piores do que ele ainda.
vem 7 vezes pior. Cada vez que volta, e vai, volta pior. E Hum, sai mais catastroficamente. Meu Deus. Meu Então, Deus. resumo. Quer pagar para ver? Não aconselho, entendeu? Não. Sofre um pouquinho aí a dor de ver a pessoa chorando e saber que não é você, sabe? Sofre um pouquinho, mas se livra para sempre disso. Hum. É isso aí, Maris Coelho. Aprendeu? Em prática, vamos lá. A Regina Prado perguntou o seguinte: gostaria de saber se o transtorno piora com a idade ou se eles têm mais dificuldade em manter a máscara social com o passar do tempo. Também, as duas coisas. As duas coisas, né? As duas coisas. Se tiver dinheiro, esse piora com a idade é crueldade Pura, né? máxima, pura, Máxima. pura. É tipo assim, todo mundo tomando banho de canequinha enquanto ele tá lá no chuveiro dele real, Uma entendeu? ducha, naquela ducha de R$ 1.500 que ele comprou na. Exatamente, exatamente. É assim que funciona. Meu Deus. Agora, a máscara também vai ficando difícil de manter. Olha, por exemplo, narcisistas são muito dados à prostituição, mas aí eles vão ficando velhos, já não tem mais aquela potência, não tem aquela ereção, aí começa a virar o velhinho, coitadinho, entendeu? Mas o azulzinho dá jeito hoje. Mas se der jeito, ele vai procurar de fora, não vai pegar a Ah, mulher, sim. Ah, com certeza. entendeu? Com certeza. Então ele também não tem mais energia para isso nem dinheiro. Hum. Então ele vai ficando aquele velho bonzinho que segura no braço da mulher, é amparado e tudo. E a mulher fica assim, ah, venci, consegui, trouxe Nossa, meu velho até aqui. ele mudou. Ele mudou. É, É, mudou porque ele não consegue, entendeu? Senão já era. é, mudou até o dia É que. aquilo que a gente estava falando de algumas mulheres sentirem que elas fracassaram porque não foram iguais às mães que As chegaram até mães. o fim. Olha, minha mãe foi até o fim com meu pai. Fim do quê? Se nunca teve nada. Rapaz, esses dias tem um documentário na HBO do Pablo Escobar, que é a família, é a herança maldita do Pablo Escobar. Hum, Ele tem um filho dele, a mãe, a irmã e a nora. hum, Tem um momento ali em que o Juan Pablo, que é o filho do Pablo Escobar, que ele mudou de nome, né? O nome dele é Sebastião. Todos eles tiveram que mudar de nome. E ele está falando assim: meu pai era muito mulherengo, ele era super infiel à minha mãe, mas ele amava a minha mãe. Vai vendo. paradoxal, né? Aí tem um cara, um outro jornalista investigativo, que está ali também narrando, ajudando a narrar a história, que ele fala assim: então perguntamos para ela tal, e ela falou assim: não, eu sei que ela aceitava que ele tinha muitas e muitas amantes, mas era a mim que ele me amava. E tem uma hora que ele fala assim: impressionante. Ele mesmo. É ele, o repórter O ali. repórter. É. Impressionante. Impressionante, tipo assim, esse povo acredita nessas Acredita coisas. nisso. Eles são assim, né? E o Pablo Escobar, ele era tão psicopata mesmo, que teve um aniversário do filho dele que ele falou assim: filho, o que que você quer? Quem que você quer que traga? Ele falou assim: traz Michael Jackson. Aí ele falou assim: bom, eu posso trazer o Michael Jackson. Vivo ou morto. Não, ele fala quase isso. Ele fala assim: ele pode custar 3 milhões de dólares, Hum. 10 milhões de dólares, se ele quiser, eu pago. Mas se eu pagar 10 milhões de dólares para ele vir aqui, ele vai ter que me pagar 60 milhões para sair. Porque aí ele ia querer sequestrar o Michael Jackson. Você entendeu? Aproveitar aproveitar a Exatamente. oportunidade, né? É isso que eu falo. Eles veem a coisa como uma oportunidade. Então, Hum, ele já nem ia chamar o Michael Jackson por causa disso. olha que Aí ele fala assim: assim cruel. pensava
Pablo Pablo Escobar. Escobar. O filho falando. Assim funcionava a mente do Pablo Escobar. Então ele tinha esse negócio de meu Rapaz. pai amava minha mãe. Ele tinha milhares de amantes, mas ele amava minha mãe. E tem muita gente que tem essa mentalidade de que a pessoa sai com prostituta, sai com garotos de programa, arruma um amante por aqui, outra por ali, mas é para casa que eu volto. É para minha mulher sagrada e meus filhos, tal. E, E isso é uma nossa, loucura, isso é loucura. uma loucura. E, E as mulheres mais antigas levaram isso até o fim como uma cultura. na cultura. E uma coisa eu digo, para as que não mantêm e não perpetuam essa cultura, que erradas estavam suas mães e não vocês. É. Se tem uma única coisa que dá respaldo para a pessoa se separar na Bíblia, e ainda não é uma coisa tão declarada, mas dá respaldo, é a infidelidade conjugal, que é justamente onde as pessoas passam por cima e Passou acham que por elas têm cima. que manter o É. casamento aí. Uhum. Verdade. Verdade. Cara, isso me faz lembrar o quanto tem de música sertaneja com esse teor. De que você vai na farra, você bebe e tal, mas no final do dia é nos meus braços que você deita, sabe? Tipo assim, né? É. Música sertaneja. Tanto é Então, que. é uma cultura psicopática, né? Uhum. Totalmente. Totalmente. Puxa vida. É, é isso aí, Regina. Viu? Psicopático o negócio. É isso aí. Bom, a Ana C. Monte, ela. Nossa, é muito legal essa pergunta dela. Sentir um alívio é normal? Estou fazendo anotações do que vivi para não esquecer. Voltei a dormir, a ter percepção da minha realidade. Consigo agora pensar no futuro. Nada mais some na minha casa. Olha que beleza, Às né? vezes a coisa é tão boa que você estranha, né? É, Olha, tô achando estranho, não tô gostando muito, não. O negócio tá ficando muito bom. é. Você lembra da Guerra dos Roses, aquele filme com o Michael Michael Douglas, Douglas e a Kathleen Kathleen Turner. Turner? Ah, Você lembra que quando ele percebe, ele tem um princípio de infarto e ela não socorre o marido? Você lembra disso? me lembro dessa Você cena. lembra? Ela não, esse filme é fantástico. É o Danny DeVito que dirigiu esse filme, É, né? tem David. E aí o cara tem um princípio de infarto no trânsito e ele pede socorro e a mulher não presta socorro. Eu não lembro se ele fica assim, ele acorda para isso, tipo, caramba, minha mulher não prestou socorro para mim e ela se sente assim aliviada de não prestar socorro e perceber que não sentiu, não sentiu nada. Nenhuma culpa, né? Nenhuma culpa. E é ali que começa o divórcio. É ali que começa a briga, né? Só que o objeto dos caras era o quê? Era a casa. O problema era a casa. Você vê que coisa, que sacada do filme, né? Daquilo que você acabou de falar uns minutos atrás sobre você quer o quê? Você quer a pessoa, você quer a casa. É verdade. E a Guerra dos Roses é perfeito para ilustrar isso aí, né? Um filme antigo pra caramba, um filme da década do quê? De 80, mais ou menos, Isso aí, 80, por aí, 83, 85, por aí, né? 84. Guerra dos Roses, se vocês conseguirem achar, olha, é bárbaro o filme, muito, é uma tragicomédia, né? Muito bom. Isso aí. É, então ela tá bem, né? Acredito que a Ana tá bem. Eu acho que esse é o caminho, é daí para mais. Esse é o caminho, né? É igual ganhar dinheiro, né? Você fica, pô, tô ganhando Uh, dinheiro, ai, alguma coisa vai acontecer. Não, é. você está ganhando dinheiro, Ganhar dinheiro, vai se ganhar alegre. mais. É, Crie bordas, né? Não fica aí emprestando dinheiro para todo mundo, esbanjando, exatamente. né? Não fique falando quanto você está ganhando também, né? Para todo mundo, por favor, né? É isso aí. Elizabeth Dias diz o seguinte: eu vivo nesse luto dentro do relacionamento. Eu imagino fora, eu fico me sentindo fraca. Como será quando eu perder um ente querido? Me sinto fraca. Você entendeu? Eu vivo nesse luto dentro do relacionamento. Acho que ela quis dizer, fico imaginando como será fora, né? Eu fico me sentindo fraca. E quando eu perder um ente querido?
como é que será, né? Me sinto fraca. Ninguém se prepara para isso, viu? Perder um ente querido não é uma coisa que você Não tem, já. Não. não tem. Esses dias atrás fui ao enterro da mãe de um amigo Hum, e esse meu amigo acho que tem 57, 58 anos, os hum, irmãos todos mais ou menos na mesma idade, 55 e tal. Você pensa que você vai chegar lá e vai ver uns homens maduros, assim, todo enterrando a mãe. A cena que você vê é uma cena de desolação, cara, de pessoas totalmente ali vulneráveis e Crianças, né? crianças, Crianças, crianças crianças. chorando muito a perda de uma mãe, assim, Hum. entendeu? Ninguém está preparado para isso. Ah, só a família real britânica, cara. E olhe Na- lá, hein? assim, diante das câmeras, né? A gente não É, sabe nos bastidores como é que é, né? olhe lá. Eu acho que essas coisas você só consegue estudar depois que passa. É verdade. É igual vítima de narcisismo. Quem está procurando a gente? Pessoa que está se preparando para, se caso eu entrar num relacionamento narcisista, já sei como proceder. Não. Pessoa que veio Quem já, não, quem não passa por um relacionamento, canais igual os nossos, passa batidos, cara. O que é isso? Deixa eu ver. né? Esses caras estão falando, essa Como, papagaiada aí, é, né? como fazer não sei o que com parafina e não sei o que, vítimas de narcisista tal. Passa batido. Agora, Ah, quando a pessoa está passando por isso, aí, meu amigo, é depois que acontece que você vai procurar saber. Então, então procura não se preparar, tá? uhum. Para o luto. Luto você vive ele. Você vive. E geralmente, quando acontece, por exemplo, tem médicos, né, que fazem cursos, dão palestras em hospitais para preparação de família, né? Hum, sim. Para a pessoa ir lá e dar a notícia do falecimento, é, confortar as pessoas, enfim, da maneira mais humana possível e menos chocante. Então, esse É. luto que a gente fala de que se vive num relacionamento narcisista é um luto por causa das etapas, né? Uhum. E ele é muito discrepante porque ele chega a doer mais do que a perda de uma pessoa, mas ele não tem o efeito Uhum. prolongado que tem a perda de uma pessoa. É Ele, ele, complexo, ele- né? a perda de uma pessoa vai ser para sempre, e dependendo de quem for que aconteceu na sua família, você nunca mais vai rir disso. Não Uhum. vai ser uma coisa que você vai falar, olha que coisa tola que eu passei. Chorei por causa da morte da minha Não, mãe, da morte do não, meu filho, da morte do meu irmão. Nunca nunca vai mais. acontecer isso. Nunca. Agora, com o narcisista, você vai dar muita risada depois, entendeu? É, você vai Mas, achar mas patético, né? Uhum. vai achar patético, mas quem está passando por isso tem que passar por esse luto e saber que você tem todo o direito. Uhum. É legítimo, é real o que você está vivendo, está acontecendo É, mesmo. é que assim como talvez o que as pessoas não entendem é que apaixonar-se é um processo químico que acontece no cérebro e acredito que a elaboração do luto também é um processo químico que está acontecendo no cérebro, de equacionar e de resolver as equações, a negociação, né, a raiva, todo esse processo é uma química acontecendo, né, devido ao que aconteceu ali no externo, né? Mas ele fica muito complexo e eu tenho percebido isso. Não sei se você percebeu, acho que acho que eu já até falei sobre isso aqui. Existe um looping ali da sequência. Ela, às vezes a pessoa no mesmo dia tem os quatro, cinco processos ao mesmo tempo acontecendo durante o dia, né? A pessoa sentiu uma raiva tremenda. Aí chega no fim do dia, ela tá sentindo aceitação, ela percebe aquela aceitação. Aí daqui a pouco ela vai dormir, ela tem uma insônia, aí ela tá de novo com aquela negação, não, não é possível que aconteceu isso e tal, não sei o quê, e fica nesse looping, né, dos processos, e que torna mais complexo a elaboração do luto com as vítimas de narcisista, né? Não sei se você concorda com essa minha tese, mas se você percebe isso também na clínica, nas mentorias que você faz. Percebo. E
quem não quer aceitar a situação é o corpo. É o corpo, né? É o corpo, Uhum. entendeu? A coisa, se ela acontece cognitivamente com você, vai ter que se desencadear um processo metabólico para o teu corpo aceitar. Uhum. Entendi. Sabe, a síntese proteica para a formação de novas redes neurais, tudo isso depende de uma transdução de informação. Hum. Então, é assim, eu já entendi, mas eu não consigo. Sim, quem não consegue é o teu corpo. O teu corpo ele ainda não entendeu. Mas conforme você vai fazendo uma coisa, ou você vai deixando de fazer uma coisa, o corpo começa a entender. Interessante. Só Faz que, sentido, faz só que sentido. quem faz a coisa é o corpo. Quem faz é o corpo. Uhum. Quem elabora e quem entende é a mente. Uhum. É, Entendeu? isso. A mente é madura, a mente é eterna, a mente é divina, mas o corpo é carnal, o corpo é perecível, o corpo é vaidade, entendeu? E ele se ressente Uhum. das coisas. Uhum. Igual uma planta, né? É aparição efêmera. Apareceu efêmera. Uhum. O Jung falava disso, falava que a verdadeira vida, ela Uhum. jaz no rizoma, Uhum. Sim, entendeu? Ela está ali. resumo. Uhum. E é colocar a plantinha fora do alcance do sol, ela murcha, porque jaz no rizoma, né? Então, o corpo também, né? A verdadeira Uhum. vida que você tem, ela jaz dentro de você, ela vive ali latente, Uhum. Sim. entendeu? Para nós cristãos, nós acreditamos que essa verdadeira vida só vem no dia da restauração de todas as coisas, no dia da Uhum. aparição definitiva de Jesus, no dia do juízo, no dia vindouro, na grande manhã, como nós temos esperança, onde haverá ali uma transformação cósmica que está por vir, Uhum. né? E que essa aparência que o mundo tomou, que é uma aparência que é corruptível, é vaidosa, que é a aparição efêmera de tudo, não só das plantas, das coisas, de mim, de você, dos nossos valores terrenos, tudo isso aí vai desaparecer. Mas o amor jamais acaba. O Permanece. amor é a verdade, entendeu? Uhum. Então a gente tem uma busca pela verdade, pelo que é verdadeiro, sentimentos verdadeiros, relacionamentos verdadeiros, amizades verdadeiras, é isso. Mas a gente não encontra nesse mundo, é difícil, né? É, difícil. Difícil. Dá tempo ainda para mais uma, duas, três, quatro, cinco perguntas aqui? Noite de Natal. É noite de Natal? Vamos embora. Tem uma pergunta aqui da Akla Hami, acho que é isso, Akla Hami, ou é Akla Shami, não sei pronunciar, mas ela diz o seguinte: as pessoas com esse transtorno podem ter algo demoníaco neles? Pergunto porque quando meu ex não queria ir embora, estava me quebrando tudo na casa. E eu fiz uma oração exorcista e ele saiu. E parou de Olha, quebrar as coisas? a gente não sabe aqui, mas fez uma oração exorcista e aí saiu. Olha, se eu te falar dos relatos que eu escuto aqui, de lâmpada que queima toda hora, lâmpada que estourava, Lâmpada que estourava. planta que não vingava, sabe? A pessoa sempre comprava uma planta e a planta não vingava. Aí o fulano vai embora, a planta viceja e fica lá 1 mês, 2 meses, está lá, Acredito? Opa. entendeu? Uhum. Pra gente que acredita em anjo, acredita em demônio também, né? É. É errado falar, assim, essa coisa de vibração. Na física quântica tem esse negócio de vibração, as pessoas falam, tipo assim, a vibração tá vibrando aí no.
não sei quantos hertz, essa coisa existe. Frequências, Frequência existe, existe, isso existe. existe. O cérebro mesmo, ele vibra, né? Isso existe, O que é uma vibração? Um movimento, movimento. entendeu? Mas E essa aí tem vibração. aí uma frequência. O que é uma frequência? Uma repetição padronizada, onde vai se estendendo. Por exemplo, você tem uma onda, né? Uhum. Então tem uma frequência. Quando a gente está no estado meditativo, por exemplo, o teu cérebro está numa frequência. Você está lá dentro da água e é igual você está com aquelas ondas vindo e te levando e trazendo de volta. Quando você fica ali, o teu cérebro fica igual aquelas ondas ali, ó. Fica na mesma frequência. E essa frequência ela pode alterar estados emocionais e psíquicos, dependendo Aí de como ela. o cérebro equaliza, né? Uhum. Entendeu? Então o teu cérebro ele tá igual, todo igual, sabe? Não Uhum. tem, porque assim, ó, o córtex pré-frontal a gente define como área fria. Sistema límbico a gente define como área quente. Quem é o supremo aí que barra todas as coisas ou libera todas as coisas? É essa área Pré-frontal? aqui, ó, Pré-frontal. pré-frontal. Córtex. Se tiver deficiência aqui, é Uhum. só pé na porta, voadora no peito, entendeu? Uhum. Agora, se essa área está funcionando bem, então pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a hiperatividade não está aqui, Não. entendeu? Tá no Tá uma, límbico? tá uma circuitaria toda aqui assim, ó. Por isso Uhum. que a pessoa ela tá em vários lugares ao mesmo tempo e ela não consegue focar no que está na frente. Certo. Quando ela vai focar no que está na frente, você pega uma pessoa que tem hiperatividade, déficit de atenção, se você faz ela focar, ela fica assim, ó. Então, eu penso que é difícil, você entendeu? É. Elas têm que se segurar assim para ir Uhum. falando, organizando as coisas. Uhum. Agora, se você consegue equalizar o cérebro nessa situação que eu falo do teu corpo, porque o corpo também vibra. Se ele estiver num estado de tônus muscular, em eutonia, como a gente chama, em consciência corporal, Uhum. eutonia que eu falo é a eutonia do sono REM, por exemplo, que Uhum. o músculo é sustentado pelas pulsações da medula. Certo. Ele só precisa desse tônus para te manter vivo. Só que se você fica em eutonia, sem estar no sono REM, você sente as vibrações no corpo. Você entendeu? Porque tem movimento, tem onda, e você sente isso. Você sente como se o teu coração batesse no corpo inteiro. Quando você fica igual, é uma prova muito clara de que nós somos holográficos. Que o corpo ele é um holograma do cérebro. Certo. Né? Uhum. Incrível, incrível. Então tá aí. Acho que explicou por que que a plantinha morre, por que que a lâmpada estoura, né? Quebra coisa dentro de casa. É isso mesmo. Sim, É isso aí. tem essas coisas aí. Viu? Tem, né? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Desmo Post pergunta: ele sabe que existe essa dependência por ele? Como diz o mineiro, né? Nu, mas como sabe? Oh, Não, rapaz. o que ele sabe é que ele criou essa dependência. Hum, Entendeu? Isso ele sabe. sabe? Sabe? Ué, o manipulador, ele não cria uma necessidade no outro para ele continuar manipulando, ele cria uma necessidade, ele cria um medo. É. É. Lembra aquele filme lá do M. Night Shyamalan, como é que é? Os caras falavam que tinha uma fera ali no lugar. Ah, a Vila?
A Vila. A Vila. Uhum. Então, Nossa, filme muito bom. narcisistas são assim, ó. Os caras da Nossa, Vila. os caras da Vila, os professores lá, né? É. Que criaram aquela De botar medo, comunidade. de colocar ameaça e de deixar o outro pequenininho, desse tamanho assim, ó. Uhum. Sabe? Põe dentro de uma caixinha assim, ó, aí tá seguro para você, hein? É, medo, né? Manipulação. Medo, medo. Cara, esse filme é um filme fantástico. Serve para muita coisa, tanto de cunho político como social, antropológico, porque você vê, o cara é por causa da loucura, quer dizer, da insanidade de um membro da comunidade que cria-se a necessidade, na verdade, né? Acontece a necessidade de ter que sair para encontrar medicamento para um membro da vila, e é a menina que tem deficiência visual, que é cega, que vai descobrir tudo isso. É uma metáfora incrível essa coisa do a que tem, a que não enxerga é a que sai para fora lá, né? E deu um baita de um spoiler agora, contei o filme. É a filha do Ron Howard, né? A menina É, lá. a filha do Bryce, não sei o que lá, né? Não lembro o nome dela. É muito bom esse filme, cara. Você sabe que eu assisti esse filme e eu não. Eu tenho o costume de não assistir trailer de filme. Só que esse filme eu resisti a assistir por muito tempo porque eu tinha assistido o trailer dele. Eu achava que era filme de terror. Não é. Não é um filme de terror. A Vila, super recomendo aí para quem quer entender a manipulação narcisista, né? Muito bom. É Cara. a manipulação pelo medo, né? Pelo medo, isso, pelo medo. E sim, eu gosto muito de filme americano. Eu também. É o que mais a gente tem, né? Tem cinema de tudo quanto é nacionalidade aí, mas é difícil de achar, né? É muito Não, difícil. tem, né? Tem Agora, gente que gosta muito de cinema francês, espanhol, uhum, italiano, né? Eu assisti muito filme estrangeiro também, mas uhum, eu não, eu cresci, né? A gente uhum. cresceu indo no cinema, Assistindo, assistindo filme americano, é verdade, é verdade. assim, sabe? E É, acho que se eu tivesse tido acesso a outros filmes, eu gostaria também, mas é. Nossa, cara, eu lembro uma vez que eu fui assistir com a namorada A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E eu não tinha maturidade para é assistir esse Daniel filme. Day-Lewis esse filme? É, Daniel Day-Lewis, eu não tinha maturidade para assistir esse filme, cara. Eu fiquei com Saiu de lá sono. falando que era insuportável. Era insuportável Leveza do Ser, cara. Você É igual vê, o né? Último Tango em Paris. Eu acho que eu assisti muito pequenininho esse filme. É, não tinha maturidade, não tinha, não tinha. Era igual ler Jean-Paul Sartre na oitava série. Pois é. Aí os caras ficavam É. fazendo caricatura do Jean-Paul Sartre, um olho para lá, É, outro para cá. Era só o que o pessoal lembrava, lembra? Desenhava na apostila. lembro. Nossa, fazer isso também lá. É. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, meu irmão. Peraí, peraí, aqui tem mais. A Rose Costa. Ai, João Paulo Sartre. A Rose Costa disse o seguinte: o que fazer quando é sua própria mãe? Nunca mais falar? Tem tanta coisa aqui, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Sobre a Rose Costa. Nunca mais falar. Mora com a mãe, não mora com a mãe. Mora perto, não mora perto. Como é que é isso, né? Aí seria bom você pesquisar sobre alguns tipos de lutos e fazer analogias entre eles, apesar de não dar para fazer comparação. Por exemplo, quando você tem um diagnóstico de um filho, que aquilo não tem cura, você vai ter que mudar aquela Se criança e a adaptar. relação que você tem com aquela criança nunca vai ser aquela que você Hum. idealizou, aquela que você sonhou. E a tua relação com o mundo também muda, Muda, muda. né? É, Outras doenças também, por exemplo, ao caso da esquizofrenia, quando você pensa que a pessoa ela está apenas contando uma coisa e que ninguém está acreditando nela, Hum. e você está pensando assim, poxa, eu acho que se ela está falando é porque deve estar acontecendo.
e um dia você pega ali o negócio e fala, meu Deus, tem algo acontecendo aqui, realmente Uhum. ela está vendo coisas que não existem, está conversando com pessoas que não são reais, Uhum. né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter que medicar a pessoa, você vai ter que lidar de outra maneira. A vida mudou, você mudou também. No caso do narcisista, é um pouco mais complicado porque tem esse elemento da perversidade. Você está lidando com uma pessoa É, perversa, você está lidando com uma perversa. pessoa que é, pode manipular e prejudicar muito você. Mas é a mesma coisa, você vai ter que viver um luto de que essa pessoa não é quem você imaginou que ela fosse. Por isso que Uhum. tudo que for análogo e puder te trazer algum conteúdo para você fazer associações, poder se localizar, eu acho que você deve procurar. Você falou aí uma coisa importante que me fez pensar num documentário que tem no Amazon Prime, que se chama Ouvidores de Vozes, né? Não sei se você já assistiu, mas No está lá no canal Futura também, tem, acho que tem esse Amazon Prime, documentário já vou No colocar Prime, aqui nos no meus Prime. favoritos aqui. Ouvidores de Vozes conta a história de pessoas que sofrem de esquizofrenia. É um ótimo documentário porque mostra ali o trabalho dos psicólogos e psiquiatras, né, do CAPS junto a essas pessoas e interessante demais isso aí. Tem um Cabe documentário bastante. que chama Estamira. Estamira? Opa, ó, Estamira. vou anotar aqui. Onde Deixa eu ver. você Eu Estamira? acho que tem no YouTube. Mas isso aqui a gente está fugindo um pouco do assunto, mas Aham, está sim, falando sobre. Ó, Estamira documentário. Tem no YouTube, tá. Uhum. entendeu? Estamira, Stamira. Não, é E-S-T-A-M-I-R-A. Ah, É, tá. Estamira, Estamira. tá. Estamira. Estamira é o quê? O nome de alguém, o nome É de o um nome lugar, da pessoa da pessoa. esquizofrênica, da mulher. Estamira. Uhum. Ótimo. Entendeu? Ali você vai ver, mesmo assim, ela conseguiu criar os filhos, cuidar dos filhos. Os filhos são pessoas Uhum. que não têm a esquizofrenia, pelo menos ali alguns filhos que vivem com Uhum. ela. Uhum. Se eu não me engano, ela era uma catadora de papelão ou coisa assim, de Uhum. recicláveis, Recicláveis. mas que, tipo, muito esquizofrênica. Nossa, criou os filhos. Criou. Uau, que bonito. É isso aí. Pode mandar mais uma? Manda. Nossa parente aqui se chama Patrícia Fonseca. Ela escreveu o seguinte: ficar em silêncio, passar horas dormindo quando estamos por perto, tirar cochilos intermináveis, entrar excessivamente nas redes sociais. São tipos de tratamento de silêncio ou triangulações? É porque triangular é uma forma de deixar você de escanteio ou colocar você num ciúmes, Uhum. Mas entendeu? o- Provocar ciúmes é uma coisa normal, tá? É uma coisa normal. É uma coisa vaidosa, mas é uma coisa que gente normal, que não é psicopata, não é narcisista, acaba fazendo, sabe? Para sentir um pouco mais valorizado ou para dar um sinal para a pessoa, falar assim, ó, fica esperto aí, viu? Entendeu? Fica me deixando meio de lado, meio de escanteio. Tem quem quer. Não é gente louca que faz isso, gente é, normal faz isso. Agora, aham, quando isso é permanente, por isso que a gente tem que ver que no narcisismo, na psicopatia, a coisa tem que ser perversa e perverso é permanente. permanente. Uhum, É da personalidade da pessoa estar sempre fazendo isso o tempo todo, uhum. entendeu? Ufa, é um alívio, sabe, o que você está falando, porque eu achei que, eu estava pensando na música do Peninha, eu falei assim, por que você me deixa tão solto? Porque o cara é uma gente boa. Pô, mas ele fala uma coisa Hum. nessa música aí que é a verdade. Ele fala assim:
Ou você me engana, Ou ou não não está está madura. madura. Uhum. Você vê, quando a É, gente ama, é né, claro que a gente é claro cuida. que a gente cuida. Uhum. E se Uau, você não faz isso, ou você me engana, ou não não está está madura. madura. É, genial, genial. É Pois isso é. mesmo. Bem isso mesmo no relacionamento. Então, a pessoa pode triangular com tudo. Pode Hum, triangular com a TV, pode triangular com o cachorro, pode triangular com o vizinho. Tá sempre colocando você de escanteio para fazer você ficar se sentindo inseguro. uhum. Sabe aquela cena lá do Saturday Night Live que o cara What's up quer que with that? ele quer que o Robert De Niro fale aquela cena clássica do Taxi Drive? Como é que Sei. ele fala? O que ele fala? You Ah, talking to me, you né? Ele talking to fala, me? You talking to me? Uh-huh. Are you talking to me? o Robert De Niro está sentado e fala aquela cena clássica, o Fala. Robert De Niro não quer falar, Hum. aí ele começa a falar sozinho. Aí o Robert De Niro fica, o quê? Ele, "Nossa, ele, Okay. não Are you lembra? talking to me? Talking to me? Ah! É. Então, eles Lembro. fazem isso o tempo todo, sabe? É tão Ou, infantil isso, ou né, é cara? infantil, é Tão infantil, infantil, é muito infantil. infantil. Quando você descobre que o narcisista é um adolescentão, Fanfarrão. sabe? O velho lá de 70 anos, narcisista, é adolescentão, Uhum. tem 14 anos de idade, só que tem acesso a dinheiro, cartão de crédito, Carro. poder, CNPJ, Uhum. sexo, Meu entendeu? Deus. Quem É. segura isso? Ah, ninguém. Ninguém segura. Por isso voltando à outra pergunta anterior, eles param porque eles estão segurando ali no braço da veinha do lado assim, e não dá para fazer mais nada, Não né? dá pra fazer mais nada. Ai, que Verdade. lindo aquele casal, ai que lindo. Bem por aí. E aí colocou no Instagram. Ai, olha esse casal. Dançando na sacada do prédio. Olha, minha meta Nossa, de relacionamento. E nem sabe como é que foi o relacionamento desses meu dois. Deus, é verdade. Não é? É complicado, né? É complicado. É um mundo de plástico. Bom, vamos lá. A Cláudia Bravin. Cara, você não tá. Tá tudo bem? Podemos continuar? Você não. Podemos. Tô piscando com o olho só já? Não, agora você deu uma melhorada. No começo você estava meio assim. Mas, Agora você tá. Acordou. O pai tá on. tudo bem. O pai Vou tá on. tomar água. Vai lá. Bom, a Cláudia Bravin, ela perguntou sobre a neuroplasticidade. Ela diz: a neuroplasticidade cerebral diminui com a idade ou com os danos graves? E, primeiro, o que é neuroplasticidade, né? É a Uhum, capacidade que o cérebro tem de se modificar diante do ambiente. O cérebro, como eu já falei, ele não é plástico, ele não vai mudar ele não é elástico, ele não vai mudar de forma, de uhum, dimensões. Ele vai mudar de conexões. Agora, se você tem redes neurais muito densas, como eu falei, é muito difícil você mexer nisso, sabe? Por isso que é difícil superar um trauma. Não é fácil. Por que as pessoas têm que fazer terapia para superar um trauma? Por que você não estala o dedo ou toma um remédio e pronto, já passou? E tem camadas e camadas ali, uhum. sabe? Sobrepostas de comportamentos, de padrões repetitivos da mesma coisa, se fortificando, sabe? O cérebro fica especialista em ter medo. A amígdala que é responsável pela captação das nossas emoções, a amígdala, ela fica muito boa em detectar perigo e ela fica muito boa em pessoas depressivas, pessoas que têm pânico, pessoas que têm ansiedade. A amígdala ali é fantástica. Caiu uma agulha, Super amigo. exatamente, Super amigo. entendeu? Então, o que é a neuroplasticidade? Seria a mudança de conexões. Agora, o que é mais fácil? Você deixar essas conexões aí, ó, não mexe mais com isso, e vou ali esperando a cada dia criar novas conexões,
fazer novos caminhos neuronais, esse é o caminho. Não é fácil, mas é melhor do que você tentar ali mexer naquelas redes e modificá-las. Uhum. Por isso que o contato zero é uma solução eficaz, não é eficiente. A diferença entre eficiência e eficácia é que a eficácia vai lá e resolve, Uhum. entendeu? A eficiência é uma boa gerência da coisa, uma boa gestão. A eficácia é o líder que fala, não, para com tudo isso e vamos. Vai embora todo mundo. Uhum. É. É isso aí. Muito bem explicado. A Ruth Mesbah, ela falou para a gente, perguntou para você, disse, Mestre Josimar, fala das festas de finais de ano, datas comemorativas. A gente, assim, a pergunta dela tá bem, acho que seria, sei lá, seria bacana a gente fazer uma live só sobre isso, mas, mesmo porque a gente já falou um pouco, né? Você já falou um pouco sobre isso aqui, né? Muito se fala no Natal, mas o Ano Novo também tem aquela coisa de casal, né? Ah, vamos ficar no Natal, a gente vai ficar na casa do seu pai e da sua mãe. No Ano Novo vai ficar na casa do meu pai e da minha mãe. Então fica aquela coisa assim, né? Aquele desconforto. E eles aproveitam muito essa data para bagunçar o coreto, né? Nessa questão de escolha de onde ficar, com quem ficar. Eu acho que a gente deve fazer uma live sobre Festas. festas em geral, Festas ocasiões, em geral. porque é onde eles ficam mais terríveis, porque como eles são o centro das É o circo atenções, de horrores. show de horrores, como Show de eles são o horrores. centro das atenções, quando eles não estão no picadeiro, eles estão querendo devorar as pessoas ali, entendeu? Nossa. É. É leão solto, Leão solto, né? é, É. entendeu? Então É um assunto vamos, complexo. A vamos, gente vamos colocar na lista colocar aí na pauta, na é pauta de festas, festas. ocasiões festivas. Festas. Isso, É festas. água no chope. Água no, água no chope. Verdade. Tem mais uma da Cláudia. Eu devia ter colocado na sequência, mas eu não queria pular a Ruth aqui. A Cláudia Bravin, ela perguntou também: a salada de palavras é intencional por parte do narcisista? O objetivo é deixar a vítima desorientada e com a tomada de consciência alterada, o que dificulta a cura? Salada de palavras. É intencional? O que não é intencional no narcisista, né, José? O que não é intencional, meu Deus do céu? Por que que você, ó, quem faz a salada de palavras é você que foi falando demais, falando. Porque você está tentando explicar alguma coisa. Porque existe dentro de você existe um ponto de partida e existe a volta, o retorno àquele ponto que você fala, olha, nós demos a volta no caminho inteiro, teve uma reflexão e a gente voltou para o mesmo lugar mudado, transformado, diferente. Você entendeu? Entendi. Entendi. Aí começa tudo de novo, porque não entendeu nada. Mas não é Não. que não entendeu, é que não tem ninguém ali para entender. É isso que você não está entendendo. Uhum. O que faz você ter noção de você mesmo, de que você é esse ente aí, de que você pensa, sabe acho que é o ergo cogito, né, do Descartes? Uhum. Penso, logo existo, Penso logo existo. que é aquela definição de eu tô aqui, eu sei que eu sou real, Uhum. sabe? A existência. Você precisa ter um self, né? Uhum. Você precisa ter alguém aí morando dentro de você que você está sempre voltando para ele, que é o que faz você se arrepender, que é o que faz você refletir, que é o que faz você falar, meu, fiz caca, fiz uma coisa ali terrível, vou consertar isso aí, porque as pessoas estão sofrendo. O narcisista não tem isso. Ele não tem. E se tem também, tá ali, ó, queimado, Uhum. sabe? Virou pó. Por isso que ele elege um self alheio para ele se possuir, se apoderar daquilo, se Uhum. tornar aquela pessoa, mas não é ele.
Esse selfie que ele elegeu não é ele, é algo emprestado, ele está vivendo de farsa. Uhum. Então, quando você tem uma discussão com essa pessoa, você nunca vai chegar num lugar comum. Tem que mudar, né, o Descartes. Tem que falar assim, ó, nesse caso, tem que ser penso, logo desisto. Exatamente. Desiste de tentar Boa, boa. explicar, não é? Com o narcisista tem que ter Tem outra que ser, definição aí. tem que ser penso, logo desisto, né? É. Ficar tentando explicar, né? Parece aquela coisa do Silvio Santos, né? Que ele ficava assim, tinha 3 gatinhos, aí o nome do terceiro gatinho é não entendi, aí te contava tudo de novo, né? Eu vou- Exatamente. Pet e repete, né? Repete, repete. É. Como é que é o nome? O Mas morreu o outro pet. Quem ficou? morreu, Repete. repete, Então, tá? tinha não Então sei o quê. tira. Desse E jeito aí. fica assim, né? Não deixa, para Não, não, deixa, olha, para não deixa a perder. pessoa exausta, porque chega uma hora que a pessoa só sabe fazer assim, olha, não, ah, tá bom. É assim que a vítima acaba a noite ou final de semana, tipo, e vai lá, Uhum. vamos fazer aquilo lá que você quer fazer, vai. É isso aí. Ixi, pelo amor de Deus. Bom, a Sara Vilela, ela desabafou aqui. Ela disse o seguinte: estou assim, resistência em acreditar no mal que ele fez. Não, não é a negação do luto, isso aí? Eu acho que ela não é nem o. É, acho que ela nem entrou no luto Não entrou ainda. no luto ainda Não, aqui? não. Hum, Ela tá na negação de tudo, assim. negação de tudo, né? É. É, o mal que fez. É acordar para o pesadelo, acordar e descobrir que não é pesadelo, tá acontecendo de verdade. Você só descobre que essas pessoas são más de verdade a hora que entra num litígio, sabe? Verdade. Muita gente está, sabe? Olha, e fala assim, Uhum. eu não achei que a pessoa fosse tão má assim. Capaz, né, de fazer Só tal coisa. e é capaz, cara, é capaz. É. Mas, Josi, depois do rompimento, né, dessa contato zero e tudo mais, fica aquela coisa, fica aquela insegurança, né? Meu Deus, parece que o mundo inteiro agora é narcisista. Essa foi a pergunta da Marta Perossi. Nossa, eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Acho que todos são. E agora, o que que eu faço? É É terrível. uma coisa que eu sempre falo sobre você achar que você é o único no mundo. Se você acha que todo mundo é narcisista, né, não dá para confiar em ninguém, ninguém é digno de confiança, faz uma pergunta: você também é assim? Você também não é digno de confiança? Você é uma Uhum. pessoa que não dá para confiar? É o contrário. Você está desapontado com o mundo porque você é uma pessoa de confiança, porque você é uma pessoa de se doar e você não encontra isso. É. Lembra daquela história que eu sempre conto sobre a mãe dela, de eu falar que eu não ia ajudar mais ninguém, que eu estava de saco cheio, aquela coisa toda. Aí ela pegou e falou assim: você não vai ajudar mais ninguém. Eu falei: não, não vou. Ela falou assim: então você vai fazer igual os outros estão fazendo, você vai se igualar, vai ser, vai resolver assim. E aí me fez pensar, né? Mãe falou isso pra você? Pô, Eita, meu. Falou, pô, cara, você tá com raiva porque ninguém te que, ajuda e você que vai fazer verdade. igual? Hum, Vai fazer igual? Aí é que tá, aí você tem que fazer diferente, porque é É, justamente o que tá te dando raiva. é, Então, você pensa bem. Se você tá com uma decepção com as pessoas porque elas não são de confiança, você precisa autenticar dentro de você que você é uma pessoa de confiança. sim. Que você fala, o que você fala, você cumpre. O que você trata, você vai lá e resolve. Você fica com as pessoas até o final, sabe? Não desiste. Então, não é possível que você seja a única no mundo. Não é Sim. possível. Não, não é possível. Não. Não. Aí o que que acontece? Você vai ter que procurar. O patinho feio, ele não era um cisne? Uhum. Então, só que Ok. ele vivia no meio dos gansos ali, ele era feio, né? Uhum. É.
Vai ter que procurar, vai ter que... Tem que procurar a E, sua turma. Você vai é, encontrar. e eu penso que às vezes é difícil de achar porque você está acostumado com o contrário. Aliás, você está acostumado com aquilo que sempre foi perverso, sempre foi maldoso, sempre foi manipulador, e você não conhece, às vezes é difícil de perceber. Sabe o que eu já ouvi falar? Eu ouvi falar assim, na clínica, assim, pessoas que, mas aí eu tive um namorado que ele era tão certinho, ele era tão calmo, e eu achei monótono um relacionamento, e eu desisti. E hoje eu penso assim, nossa, eu deveria estar com aquela pessoa. Por quê? Porque eu queria o caos, eu queria um negócio caótico. Sim, você se acostumou com esse lugar. É isso. Tem que desacostumar. É a dessensibilização, né? É isso aí. A pornografia, por exemplo, né? Se acostumar com uma coisa promíscua, com uma coisa Uhum. extremamente degradante, imoral, mas que vicia, Vicia. entendeu? E perde a graça do real, daquilo que é Sim, natural, do que é natural, do que é normal. do que é normal. E aí, e para voltar disso Uhum. aí, tem que Tem que desacostumar, tem que desacostumar, né? parar, tem que se desintoxicar. É isso mesmo. Isso aí. Isso aí. Calma aí, Josi. Calma que tem só mais. Eu vou fechar aqui, ó. A gente vai fechar. Tem mais uma, duas, três, quatro perguntas. Tá bom? Quatro perguntas. I promise, eu prometo. A gente não pode terminar na outra, na próxima? Na próxima, É. a gente pode. É que, bom, a gente pode. Quanto deu aí de. Para não ficar muito longo também, já tem Não, mais de uma hora e meia. já deu aqui 1 hora e meia já. A Então, live é vamos padrão, vamos fazer igual a igual a live. live, igual a Igual a live. live. Igual a live. Tá bom, então. Tá bom. Então a gente vai ficando por aqui.